anunciar o Teu Evangelho às nossas crianças. Tem misericórdia de nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, enquanto as crianças seguem com a irmã Márcia e com a Aninha, convido você a abrir a sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Hoje nós vamos meditar do verso 12 até o 17. Estamos continuando a nossa sequência pela carta de Paulo aos Romanos, aprendendo com o texto sobre a centralidade do Evangelho em nossas vidas, a importância do Evangelho, o que é o Evangelho para as nossas vidas, de maneira que nós sejamos sempre moldados por esse Evangelho à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quero convidar você a ler o texto, Romanos capítulo 8, do verso 12 ao verso 17. Logo em seguida, então, eu vou fazer de novo uma pequena revisão do que a gente já tem visto ao longo do tempo, ao longo das últimas semanas, para que você possa estar sintonizado com o que nós estamos compreendendo da carta e aprendendo a partir de cada capítulo da carta. Então, Romanos capítulo 8, do verso 12 ao 17, diz o seguinte: portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Então, como nós já anunciamos antes de ler o texto, nós estamos em uma sequência de estudos na carta de Paulo aos Romanos. Para que você compreenda completamente o que Paulo quer dizer, você precisa entender do que a carta aos Romanos se propõe, o que a carta aos Romanos se propõe como um documento, qual é a intenção de Paulo ao escrever essa carta. A intenção de Paulo é explicitar o Evangelho para uma congregação que ele não conhece. Aí você pode se perguntar, por que Paulo está escrevendo o Evangelho para uma igreja? Afinal de contas, essa igreja, em tese, já foi evangelizada, né? A proposta do apóstolo Paulo é escrever essa carta para se apresentar na expectativa de conhecer esses irmãos e esses irmãos, então, depois o endossarem em uma futura viagem a uma direção mais distante, indo talvez até a Espanha, como ele vai comentar lá no final da carta. Ele pretendia fazer talvez uma quarta viagem missionária, e essa quarta viagem missionária teria como destino a região da Espanha, a região moderna da Espanha, né? Naquela época já tinha também essa mesma nomenclatura naquela região. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para se apresentar, para apresentar o Evangelho que ele iria pregar, ou que ele prega em suas viagens e seus trabalhos missionários, e com isso ele vai desenvolvendo toda a sua teologia sobre o Evangelho e o que significa o Evangelho. Tanto que a carta, ela abre com uma compreensão do Evangelho do apóstolo Paulo, vai ser como é que a gente pode dizer, um resumo de toda a carta. Você pode encontrar no primeiro verso, que é mais conhecido da carta, que está lá em Romanos capítulo 1, do verso 16 ao verso 17, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então aqui a gente tem basicamente toda a carta, tá? Se você destrinchar esses dois versos, você consegue pegar todo o desenvolvimento teológico do apóstolo Paulo ao longo da carta. Então, por exemplo, no verso 16, aqui no comecinho do verso 16, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele fala aqui do que ele está comentando ali nos primeiros capítulos da carta, a necessidade de salvação, uma salvação que só é possível através de um Evangelho poderoso, este Evangelho que ele está anunciando. Depois ele vai falar ali primeiro do judeu e depois do grego. Isso ele vai tratar lá a partir do capítulo 9, quando ele vai tratar da questão do lugar do judeu e do lugar do grego dentro do plano divino de salvação, dentro do plano divino de desenvolvimento da história da salvação. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso aqui é o que basicamente ele trabalha do capítulo 4 em diante, quando ele começa a falar da justificação, da necessidade de justificação para que você seja salvo por intermédio desse Evangelho que ele está anunciando. Essa justificação que chega até você mediante a fé
a fé na obra de Cristo Jesus, por isso o justo viverá pela fé. Nós encontramos vida mediante a justificação que recebemos pela fé, a fé em Cristo Jesus. E aí nós chegamos aqui ao capítulo 8, onde ele está falando do desenvolvimento dessa justificação, do desenvolvimento desse conceito de justificação e dessa salvação que ele já vem trabalhando há alguns capítulos, dos desdobramentos da justificação na vida do indivíduo. E nós vimos na semana passada que o capítulo 8, ele pode ser resumido aqui, o capítulo 8 como um todo, que nós estamos estudando desde a semana passada, ele pode ser resumido aqui em alguns trechos. Do verso 1 ao verso 11, nós temos o que significa a nova vida no Espírito, foi o que vimos na semana passada. Depois do verso 12 ao verso 17, que veremos nessa noite, como viver no Espírito na prática, tá? E aí o tema da nossa mensagem é Vivendo a Vida Nova no Espírito. Na semana que vem veremos a esperança da nova vida no Espírito, que é do verso 18 até o verso 30, e ele finaliza esse capítulo com um cântico de vitória, no verso 31 ao verso 39. Então, de uma forma bem resumida aqui, você está entendendo basicamente onde nós estamos nessa jornada aqui pela carta de Paulo aos Romanos. Eu ouvindo até um comentarista sobre a carta, ele diz o seguinte, que a carta de Paulo aos Romanos parece um arquivo compactado. Sabe o arquivo zip do computador? Aqueles arquivos que o pessoal hoje talvez já não utilize mais, porque com o negócio de nuvem, né? Então você salva tudo na nuvem, os arquivos compactados talvez tenham caído um pouco de moda, ou caído um pouco em desuso. Mas lá no início da internet, ou melhor, lá no início da computação, você conseguir compactar um arquivo era algo que às vezes te salvava, porque você tinha alguns disquetes, então você tinha que compactar o arquivo para caber dentro de uma outra unidade, né? Então, a carta de Paulo, ele parece um arquivo compactado. E, antigamente, quando a gente compactava arquivos no computador, quando você descompactava, de repente surgiu uma infinidade de arquivos que você não tinha ideia de que cabiam dentro daquele mesmo arquivo. Aqui é mais ou menos esse conceito que o comentarista queria dizer. Você tem muita informação condensada dentro dessa carta, muita informação que está aqui distribuída, às vezes, em frases, em subtextos, em pontos específicos de cada momento da carta, e por isso é necessário a sua atenção a essa sequência de raciocínio do apóstolo Paulo, para que você compreenda. E, obviamente, você precisa estar lendo a carta em casa também, tá? Quanto mais você ler essa carta, mais fácil você vai entender aquilo que eu estou tratando aqui domingo após domingo. Essa breve leitura que a gente faz aqui nem sempre é o suficiente para que você compreenda tudo que a carta quer nos dizer. Mas de uma maneira simples aqui, rememorando o que nós vimos na semana passada, nós vimos sobre essa nova vida no Espírito, que é basicamente a consciência de que já não há mais condenação, por isso ele abre o capítulo 8 dizendo, por isso já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Tá? E não há mais condenação por quê? Porque fomos libertos da morte e do pecado, visto que fomos unidos a Cristo e nessa nova união somos introduzidos em uma nova realidade, uma realidade onde impera uma nova lei, a lei do Espírito, que ele trata nos versos anteriores e nós tratamos na semana passada. Essa lei do Espírito é a mesma lei do Senhor, a lei mosaica, a lei que expressa a vontade de Deus para todos os homens. Contudo, esta lei, tá, antes produzia morte por conta da nossa limitação, por conta do nosso pecado, por conta da impossibilidade que nós tínhamos de realizar ou de cumprir os ditames dessa lei, mas agora nesta nova realidade, a realidade do Espírito, esta mesma lei produz vida em nossas vidas. Essa lei, o apóstolo Paulo vai chamar de a lei do Espírito, pois essa nova realidade é a realidade do Espírito Santo. Ele vai fazer um jogo aqui de comparativos de realidades ao longo dos capítulos 6 e 7, basicamente, fazendo contrastes entre realidades. Ele vai usar muito essa questão, ele vai usar uma realidade capitaneada por Adão, uma realidade capitaneada por Jesus, a realidade do pecado, a realidade da vida, a realidade da morte, a realidade da condenação, escravos do pecado, escravos de Deus. Ele vai fazer esses constantes contrastes para que o indivíduo que está ouvindo aquela mensagem entenda que, basicamente, a sua salvação significa que você é retirado de uma realidade de condenação, e levada a uma realidade de justificação, e nesta realidade de justificação você experimenta uma união com Deus, uma proximidade com Deus, que é mediada por Jesus por causa da sua nova condição. Qual condição é essa? A condição de justificado pela obra de Cristo Jesus na cruz. Então,
esta nova realidade ela é baseada na mentalidade do Espírito, que é um tema que ele vai introduzir nos versos anteriores e que nós vimos na semana passada. E o que é essa mentalidade? É a compreensão objetiva de que tudo mudou, as nossas perspectivas mudaram e a esperança também mudou, a vida mudou. E eu quero chamar a sua atenção para essas expressões que eu vou usar, eu vou voltar a usá-las ao longo da mensagem, expressão no sentido de compreensão objetiva e compreensão subjetiva. Tá? Eu já tenho usado isso ao longo das explanações nessa carta, das exposições nessa carta, porque nem sempre você consegue compreender subjetivamente, quando eu digo subjetivamente é no seu íntimo, na sua percepção pessoal, na sua percepção subjetiva, você nem sempre consegue perceber algo que o texto bíblico declara objetivamente sobre você. Tá? Então, no caso aqui, quero que você tenha em mente que ele vai deixar claro que todo aquele que é justificado, ou melhor, que se aproxima de Cristo pela fé, pondo fé em Cristo Jesus, recebe esta condição de justificado, ainda que você nem sempre perceba ou sinta isso na sua vida pessoal. De vez em quando, na sua caminhada de fé, você vai se sentir ali titubeante, vacilante, pensando, será que de fato Deus me perdoou? Será que de fato Deus me ama? Será que eu realmente estou salvo? Será que realmente eu vou chegar no fim dessa jornada e encontrarei diante de Deus misericórdia e graça no trono do grande julgamento final? Às vezes, na nossa caminhada de fé, por conta dos tropeços, por conta da nossa falha, das nossas percepções limitadas da vida, a gente dá essa titubeada. Contudo, o que o apóstolo Paulo deixa claro é que esta mentalidade do Espírito é esta percepção subjetiva, porque é necessário que você compreenda que há uma declaração objetiva sobre você. O texto bíblico diz que nós fomos justificados mediante a fé, por isso temos paz com Deus. Tá? É o que o apóstolo Paulo nos diz ao longo dessa carta. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ele vai abrir o capítulo 5 falando sobre isso. Tá? Então, nessa percepção, a nossa união com Cristo define esta realidade, muda a nossa percepção, e ainda que a gente não tenha essa sensação subjetiva, isto é uma realidade. E, obviamente, o processo de santificação se encarrega de internalizar em você essa compreensão e essa percepção dessa declaração objetiva que o texto bíblico fala sobre você. Então, enquanto nós estamos nessa caminhada de santificação, que é o que o apóstolo Paulo está trabalhando agora, do capítulo 8 em diante, que é os desdobramentos dessa justificação, ele vai deixar claro que essa percepção nova vai produzir, obviamente, na sua vida mudanças. Tá? E ainda que nós estejamos em uma realidade caída, nós já vivemos em uma mentalidade percebendo de maneira objetiva e subjetiva a realidade futura. Por isso nós vivemos com esperança, porque mesmo sabendo que ainda enfrentaremos nessa caminhada tropeços, sofrimento, dor, algum tipo de frustração com a existência real do mundo, nós sabemos que essas coisas elas não se comparam às coisas que virão, porque os nossos olhos não estão mais fundamentados nessa realidade, mas estão objetivados naquilo que nos foi declarado acerca desse estado de justificação, de que nós já estamos nessa outra realidade, nós já estamos nesse novo reino, nessa nova realidade. Então, a mentalidade do Espírito é viver com essa compreensão, de que ainda que estejamos em uma realidade caída, vivemos como se já estivéssemos numa realidade totalmente consumada, totalmente compreendida. E o que nos garante isso? O que nos garante que é possível viver nesta realidade caída, com esta mentalidade de que já vivemos em uma realidade totalmente restaurada e renovada? A pessoa do Espírito Santo, esse penhor que nos é dado, essa garantia da parte de Deus que nos é dada, confirmando que as promessas que Ele fará, que Ele fez sobre nós, se cumprirão. Tanto é que, como o apóstolo Paulo diz, e nós citamos isso na semana passada, o Espírito Santo nos é dado como esse penhor, como essa garantia. Deus nos entrega o Espírito Santo, que é o seu próprio Espírito, e também é Deus, nós já vimos isso quando falamos sobre a doutrina da Trindade, mas esse Espírito que habita em nós, e habita na igreja, caminha com a igreja, guia a igreja, como nós vamos ver hoje à noite, esse Espírito Santo é a garantia de que ainda que nós estejamos caminhando pelo deserto, e aqui um paralelo com o Êxodo, tá? E a gente vai voltar a esse paralelo ao longo da mensagem, ainda que estejamos caminhando no deserto, nós estamos acompanhados do Espírito que nos guia,
Assim como o povo de Israel caminhou no deserto, sendo guiado por uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem espessa durante o dia, que é uma clara referência ao Espírito de Deus guiando o povo de Deus da nova aliança caminha nessa realidade caída, guiado pelo Espírito Santo, em direção à realidade consumada, à realidade eterna, que nós chamamos de novos céus e nova terra. Então o apóstolo Paulo começa agora, nos versos 12 em diante, a desenvolver de forma mais prática o que ele já falou nos versos anteriores, especificamente, ou melhor, especialmente, no verso 10, tá? Que foi o verso que nós abrimos ali, eu não abri a leitura com ele, mas é o verso 10 de Romanos, capítulo 8, eu vou abrir aqui para nós lermos. Verso 10, ele diz o seguinte: se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. Então, como eu disse, nesse jeito paulino de escrever de maneira condensada e depois expandir o texto, ele escreve de maneira condensada no verso 10 e expande do verso 12 em diante. Assim como nós vamos ver na semana que vem, que no verso 11, ele vai expandir o que ele condensou ali no verso 11, dos versos 18 até o verso 20, até o verso 30, que é o que nós veremos na semana que vem. Tá? Então, ele basicamente já introduziu o assunto, deixando claro que, olha, Cristo está em vós, embora o corpo de vocês seja mortal, ou seja, embora você ainda experimente a realidade caída, tá, por causa do pecado, o Espírito que habita em vocês garante vida. Então, ainda que vivamos em um corpo mortal, nós temos plena convicção e plena certeza de que vivemos e temos vida eterna e em Cristo experimentaremos uma realidade onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor. Então, ele diz, o Espírito é vida por causa da justiça. Tudo isso por causa da justificação que alcançamos na pessoa de Jesus Cristo. Tá? Continuando então aqui, deixa-me voltar ao meu esboço. Então, para que a gente entenda essa realidade, como é que a gente caminha nessa nova realidade, a partir da mentalidade do Espírito, o apóstolo Paulo vai destrinchar isso dos versos 12 ao verso 17. Então, primeiro, o que o apóstolo Paulo nos traz aqui? Do verso 12 até o verso 13, ele nos diz que é uma questão de perspectiva, é uma questão de mudança de perspectiva. Como viver a nova vida no Espírito na prática, como viver essa mentalidade de forma prática, primeira coisa que você precisa compreender é que é uma questão de mudança de perspectiva. Verso 12 e verso 13, ele diz o seguinte: portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, então vivereis. Então, o apóstolo Paulo primeiro reafirma essa ideia de que você precisa alinhar corretamente a sua perspectiva nesta nova realidade. Então, ele usa aqui um jogo de palavras, ele usa uma concepção negativa para chamar a atenção para uma concepção positiva, ou seja, ele diz que nós não somos devedores à carne, tá? Se nós não somos devedores à carne, ele está fazendo contrastes com o espírito o tempo todo, entre carne e espírito, consequentemente, você vai entender que você é devedor do espírito. Não é devedor da carne, você é devedor do espírito. Porque, no fim das contas, viver nesta realidade, ter essa possibilidade de mudança de perspectiva, só através da ação do Espírito Santo nas suas vidas, da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, viver a nova vida no Espírito só é possível se você for auxiliado pelo Espírito Santo. Muitas vezes a gente olha para a obra sacrificial de Jesus e olha para aquela obra belíssima, comovente e que, de fato, nos toca profundamente, e às vezes a gente acha que é aquela obra que nos faz ter algum tipo de débito para com Deus em relação à nossa caminhada de fé. Contudo, o que o texto bíblico diz que o que nos motiva de fato a olhar para essa obra e valorizar ela a ponto de mudar a nossa perspectiva de vida é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. É a obra do Espírito Santo na sua vida. É o Espírito Santo que te convence do valor dessa obra. É o Espírito Santo que te convence da profundidade, do quanto essa obra que Cristo realiza na cruz, ela tem impactos profundos e impactos eternos para a sua realidade. Então, fica aqui implícito pelas palavras do apóstolo Paulo que nós somos devedores do Espírito para vivermos segundo o Espírito, ou seja, em santidade. E isso deve ser inferido
da afirmação oposta e dessa afirmação negativa que ele faz, né? Vocês não são devedores da carne. Há uma clara preocupação do apóstolo Paulo aqui em chamar a atenção do seu leitor para a compreensão de que, a partir da justificação, ele não tem mais amarras com a carne. Tá? E aqui entenda que carne é o conjunto de desejos, motivos, afetos, propensões, princípios e propósitos que são orientados para a satisfação pessoal. Quando o texto bíblico trabalha carne aqui, e eu já fiz essa referência na semana passada, muitas vezes a gente associa apenas a questões de cunho lascivo, ou de comportamento sexual, ou de pensamentos impuros, né? A coisa da carne, carnaval, festa da carne. Às vezes na nossa mente ela está muito bombardeada por esse tipo de compreensão. Mas quando a Bíblia fala de carne, na maioria das vezes ela está dizendo a preocupação de satisfação pessoal. E a satisfação pessoal vai além das questões envolvendo sexo ou envolvendo questões de atos libidinosos. Ela vai muito além. Quando o indivíduo é egoísta, ele está agindo na carne. Quando ele se coloca em primeiro lugar, ele está agindo na carne. Quando ele atende aos desejos da carne, ele está colocando ele em primeiro lugar e as outras pessoas em segundo lugar. Então, nesse contexto aqui, não deixe a sua percepção influenciada por uma preconcepção do conceito de carne, limitar a sua percepção do que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando de coisas muito mais amplas, ele está falando de todo um contexto de vida, ou uma forma de percepção de vida. Então, carne é esse conjunto de desejos, motivações, afetos, propensões, princípios, propósitos, que são orientados pela satisfação pessoal nessa realidade caída e pecaminosa. Viver segundo a carne significa ser governado e dirigido por esse conjunto de valores. Tá? Significa que as suas escolhas, seus planos, sua perspectiva de vida são pautadas e orientadas pelos valores dessa realidade. Um exemplo bem prático aqui, de maneira bem, inclusive, simplória. Tá? O que te faz escolher uma carreira? O que te fez escolher a sua carreira profissional? Tente pensar rapidamente aqui, de maneira retórica. O que te fez escolher? Se você escolheu esta carreira única e exclusivamente para, a partir dela, oferir grande receita, grande lucro ou grande renda e ter uma satisfação pessoal de conquistar coisas, ter patrimônio, ter posse, ter dinheiro, fazer alguma coisa, você fez uma escolha baseada na carne, baseada na sua autossatisfação. Não que isso seja errado, mas o seu princípio foi se autossatisfazer. Então, é uma escolha baseada na carne. Uma escolha baseada no espírito, uma escolha baseada numa mentalidade do espírito, seria olhar como essa profissão pode atender ao reino dos céus. Como essa profissão pode ser utilizada pelo Senhor para que o evangelho chegue a mais lugares. Como que esta profissão pode me fazer mais parecido com Jesus? Tá? Isso aqui de maneira bem prática, bem simples, tá? Para que você entenda que carne não está só limitado às questões de cunho lascivo, sexual ou coisas semelhantes a essas. Tá? Mas tem a ver com essa percepção de que eu me coloco em primeiro lugar, atendo a minha necessidade, a partir do atendimento da minha necessidade, se der, eu atendo as outras coisas que vêm na sequência. Tá? Então, essa inferência que o apóstolo Paulo está tratando aqui, deixa claro que há, de fato, na mente do cristão, a necessidade de entender, eu não tenho mais amarras com a carne. Eu fui justificado. Uma vez que eu fui justificado, eu estou livre desta realidade, onde eu preciso pensar em mim em primeiro lugar. Eu posso colocar o próximo e Deus em primeiro lugar. Eu posso colocar o próximo e Deus em primeiro plano na minha perspectiva de vida ou na minha forma de olhar para a realidade. Então, o apóstolo Paulo chama a atenção que seria muito contraditório nós sermos libertos do domínio do pecado para depois voltar a este mesmo domínio de pura e espontânea vontade, de livre e espontânea vontade. Então, uma vez que você foi liberto, não faz sentido você agora voltar a continuar fazendo as mesmas coisas baseadas no mesmo tipo de escolha que você tinha anteriormente, escolhas baseadas única e exclusivamente em autossatisfação, em satisfação pessoal. Tá? Então, nesse processo em que nós passamos a ser habitados pelo Espírito, nós agora, então, podemos nos libertar dessa realidade anterior e agora, emancipados pelo Espírito, nós podemos tomar decisões que não necessariamente nos atendam em primeiro lugar. Podemos começar a nos comportar mais parecidos com Jesus Cristo. Olhe para a história de Jesus Cristo e perceba que Jesus Cristo, em sua vida, coloca o próximo em primeiro lugar e que Deus acima de todas as coisas. Aquilo que ele nos ensina como o condensamento de todo mandamento,
de toda a lei do Senhor, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, isto é a realidade da vida de Jesus. Ele ama a Deus acima de todas as coisas e ama ao próximo como a ele mesmo. Tanto é que ele dá a sua vida, ele investe a sua vida, a sua existência, para que Deus seja glorificado e para que o próximo seja tratado com decência, seja tratado com brandura, seja tratado com amor. E, obviamente, que eu não estou aqui minimizando a obra de Jesus. Jesus não é uma pessoa que, na sua missão, era exclusivamente fazer o bem. Jesus não é um filântropo, tá? Jesus não é alguém que está preocupado única e exclusivamente com isso. Mas a realidade de Jesus, que é uma mentalidade do Espírito, onde ele já olha para as coisas consumadas e sabe que ele já está nessas coisas consumadas, que ele já pode viver a realidade dessas coisas consumadas, permite que ele se desprenda da necessidade de colocar-se em primeiro lugar, para poder, então, colocar a Deus em primeiro lugar e ao próximo também em primeiro lugar. Então, no verso 14, o apóstolo Paulo faz aqui algumas conclusões bem lógicas sobre o que ele está dizendo. Então, se nós vivermos respondendo às ordens da carne, nós morreremos, porque a carne é pecado, a carne é inimiga do Senhor, o salário do pecado é a morte, e outras inferências que ele já explicou ao longo dos capítulos anteriores da carta. E, se isso é uma realidade, então, por intermédio do Espírito Santo, nós conseguiremos vencer a carne, ainda que ela, de alguma forma, opere em nossas vidas ou, de alguma forma, atue influenciando as nossas vontades. Nós podemos vencer a carne se, de fato, andarmos pelo Espírito. E se nós andarmos pelo Espírito, nós, então, viveremos, teremos essa experiência dessa realidade de vida diferenciada, essa realidade de vida que não é mais pautada única e exclusivamente em nós mesmos. Na prática, o que isso significa? Significa que para que nós possamos viver essa vida no Espírito e ter essa mudança de perspectiva, nós precisamos contar com a força do Espírito. Porque se nós contarmos única e exclusivamente com a nossa própria força, nós, de fato, deixaremos que a carne nos dê ordens, continue mandando em nossas vidas. Talvez alguns aqui se lembrem de que lá por volta dos anos 90 surgiu uma campanha entre os jovens batistas. Eu acho que talvez alguma outra denominação tenha abraçado por tabela, mas tinha uma campanha chamada Quem Ama Espera. Era uma campanha de estímulo à castidade pré-casamento, né? A ideia de que o sexo só deve ser realizado depois do casamento, né? Então, era uma campanha, aqui no Brasil correu bastante, e ela consistia basicamente em um indivíduo fazer um compromisso. Ele pegava uma carteirinha, recebia uma carteirinha, tinha um culto específico, e nesse culto específico os jovens eram chamados à frente para assinar um termo de compromisso, né? Assinar, basicamente, tinha lá um papelzinho, você assinava, ganhava uma carteirinha, assinava ali, e aí, em tese, você deveria colocar essa carteirinha na sua carteira, junto com os seus documentos, tá? E aí, naquela época, era meio que moda entre jovens, de uma maneira geral, colocar preservativos dentro da carteira, né? Então, a ideia era que, inclusive, tinha uma ideia de metalinguagem ali, de que você deveria substituir uma coisa pela outra, né? Tirar o preservativo e colocar a carteirinha lá dentro de compromisso com uma vida casta, com uma vida de santidade até o casamento, tá? A campanha foi difundida, muita gente assinou o termo, mas, do ponto de vista prático, pouca mudança teve, de fato, na realidade posterior, tá? A gente continuou tendo jovens mantendo relações sexuais antes do casamento, gravidezes indesejadas e outras mazelas que são associadas a um comportamento que não condiz com aquilo que o texto bíblico nos ensina, que é, de fato, o sexo antes do casamento, né? Então, nesse ponto, por que esse tipo de campanha, assim como outras campanhas de uma santidade forçada, não conseguem chegar ao seu êxito? Porque elas se baseiam em uma espécie de força própria, de intuito próprio, de prática pessoal e de força pessoal. Tá? Eu vou fazer um compromisso e eu vou me ater a esse compromisso e eu vou lutar por esse compromisso. Contudo, se nós tentarmos lutar pelas nossas próprias forças, certamente tropeçaremos, porque a carne ainda nos convence de muitas coisas. Ela ainda apela a sensações que nos são muito fortes, sensações de autossatisfação. Então, como é que eu consigo me livrar disso? Quando eu deixar que o Espírito me guie nesse processo.
quando eu deixar que o Espírito diga a mim o que fazer e me oriente no que fazer. Porque se vivermos pelo Espírito, certamente viveremos. Se mortificarmos as práticas da carne pelo Espírito, certamente viveremos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A solução ele já nos deu lá no versos 5 e 6 do próprio capítulo 8. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito, pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. Então, qual é a resposta? É ocupar a minha mente com outra coisa além de mim mesmo. É ocupar a minha mente com outra coisa além do que as minhas próprias vontades, a minha própria satisfação, o meu próprio desejo. Mortificar a carne pelo Espírito é deixar de olhar para mim mesmo como centro do universo, inclusive como centro da minha santificação, e passar a olhar mais para o próximo e mais para Deus. Essas campanhas todas e esses movimentos, muitas vezes, de santidade forçada, eles tropeçam porque eles estimulam as pessoas a continuar olhando especificamente para si o tempo todo. Até nessa batalha de santificação, eu continuo sendo o centro das atenções, quando, na verdade, nós deveríamos parar de olhar para nós mesmos e começar a olhar mais para o próximo e para Deus. Se nós, de fato, mudarmos a perspectiva, certamente nós nos ocuparemos de outras coisas. A nossa mente será ocupada com uma outra percepção de mundo, quando eu começar a olhar mais para Deus do que me preocupar mais comigo mesmo. E, inclusive, isso se reflete na nossa própria prática de oração e na nossa própria prática de adoração. Nós buscamos, de fato, adorar a Deus e apresentar as nossas orações diante de Deus, mas perceba que boa parte das nossas preocupações ainda estão voltadas para nós mesmos. E quando a gente só pensa na gente mesmo, em algum momento a gente vai resvalar em algum tipo de autossatisfação, de preocupação em encontrar uma satisfação para mim mesmo. Então, eu entendo, nós cantamos hoje, né, um dos cânticos, eu estou clamando, estou chorando e o meu clamor está subindo, né? Eu entendo que você está sentindo uma dor, Deus sabe a dor que você está sentindo, você está sofrendo, ninguém nega isso, isso não deve ser escondido, isso não deve ser ignorado. Contudo, se você passar o tempo todo pensando única e exclusivamente em você, em algum momento você vai buscar autossatisfação, porque a sua preocupação está voltada apenas para você. E o texto bíblico nos chama a nos preocupar com Deus em primeiro lugar e com o próximo. Nós vamos vir em uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, talvez uma sexta linha de preocupação. O que o Espírito nos chama é para olhar para uma realidade onde Deus sabe o que nós precisamos. É o que ele vai tratar nos próximos versos. É descansar na provisão de um Deus que sabe das minhas necessidades e que eu não preciso ficar me preocupando com elas, a ponto de ocupar os meus pensamentos única e exclusivamente comigo. Eu não estou dizendo que você não deve mais orar pelas suas necessidades. Ore, meu irmão, continue intercedendo, continue colocando diante de Deus o seu marido que precisa se converter, a sua esposa que precisa se converter, o seu filho que está desviado, o seu filho que está doente, seu parente que está com uma doença terminal, a sua causa na justiça. Todas essas coisas continue colocando diante de Deus, mas não deixe que as suas próprias necessidades se tornem o centro da sua luta pela santidade. Comece a olhar para o próximo, ocupe a sua mente com a mentalidade do Espírito. Foque naquilo que o próximo precisa e naquilo que Deus deseja de você. E você vai perceber que, naturalmente, o Espírito vai guiar você nessa jornada, vai moldando os seus pensamentos, vai moldando o seu comportamento, a ponto de você, em um determinado momento, perceber que você está se comportando cada vez mais à semelhança de Jesus, porque Jesus se comportou assim. Se tem alguém que passou por dificuldades, inclusive o apóstolo Paulo vai citar isso no final do verso, no final dos versos, ele vai falar dos sofrimentos de Jesus. Se tem alguém que passou por sofrimento, e nós sabemos disso, é Jesus. Mas ainda assim, no ápice dos seus sofrimentos, qual é a preocupação de Jesus? Pai, que seja feita a tua vontade, e não a minha. E ele está preocupado mais com o quê? Em se esta obra vai chegar ao próximo, que é quem é o objeto dessa obra. Então, quando a gente começa a olhar mais para Deus e para o próximo, aplicando aquilo que de fato é a vontade de Deus para as nossas vidas, e nos colocando um pouquinho de lado, tá? Não nos preocupando tanto com a gente começa a perceber o mundo de uma maneira diferente. A gente começa a perceber que tem
uma realidade além da nossa própria, do nosso próprio sofrimento, da nossa própria dor, das nossas próprias preocupações. E volto a dizer, não estou ignorando o seu sofrimento, não digo que você deva ignorar o seu sofrimento. Continue lutando com o Senhor diante dele pelas soluções, pelas suas demandas, pelas suas preocupações. Agora, não deixe que isso ocupe todo o seu tempo. Porque senão, naturalmente, em algum momento, você vai buscar as soluções para ter apenas satisfação. E quando você busca apenas satisfação, se livrar de um problema, se livrar de uma dor, se livrar de um sofrimento, se livrar de alguma agonia, de alguma angústia, o que no fundo você está preocupado é em ter satisfação. E aí você está operando segundo a mentalidade da carne e não está operando segundo a mentalidade do Espírito. Então, é uma questão de perspectiva. Viver a nova vida no Espírito é uma questão de perspectiva, é mudar a minha perspectiva, é parar de olhar para o centro de mim mesmo, levantar a minha cabeça, olhar para o céu e olhar para frente. Olhar para o céu, olhar para Deus e olhar para o próximo que está na minha frente, olhar para aqueles que estão além de mim. Aí eu começo a me preocupar na minha oração mais com o meu vizinho, que ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu começo a me preocupar muito mais em orar por aquele que me persegue, não para que ele pare de me perseguir, mas para que ele se converta. Orar por aquele que me faz o mal, não para que ele pare de me fazer o mal, mas para que ele encontre Jesus Cristo e tenha sua vida transformada, e com certeza ele vai parar de me perseguir por causa disso. Então, nesta realidade, nessa mudança de perspectiva, a nossa realidade, essa realidade futura, começa a ser mais palpável para nós. Então, a perspectiva correta para vivermos é dependendo do Espírito. E a perspectiva correta para vencermos a influência da carne é nos ocuparmos do Espírito, olhando para o lado e olhando para o alto, e deixando de olharmos para nós mesmos o tempo todo. No verso 14 ao verso 15, o apóstolo Paulo nos apresenta aqui uma continuidade do raciocínio de que para vivermos essa nova vida no Espírito é necessário recalcular a nossa rota, tá? Então, pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes um espírito de gravidão para nos reconduzir ao temor, mas um espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Sabe quando você está dirigindo lá no seu carro e coloca o GPS no celular ou no sistema do carro, né, ou ainda naqueles aparelhinhos mais antigos, e aí quando você está seguindo a rota e de repente você entra numa outra rua, e aí o GPS vem e diz assim, recalculando a rota, né? E aí ele recalcula ali qual é o caminho que você deve seguir a partir dessa realidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui de uma maneira moderna é que quando você passa por todo esse processo de justificação, salvação, de mudança de mentalidade, de assumir a mentalidade do Espírito, o que acontece é que uma voz espiritual do seu GPS espiritual diz para você, recalculando a rota. Tá? Nós estamos mudando agora o seu direcionamento. Você antes seguia em uma direção e agora você vai ser redirecionado para um novo caminho, um caminho melhor. Ele vai falar disso de novo, quando ele fala lá de metanoia, mais para frente, no capítulo 12, quando ele fala de mudança de pensamento, de alteração completa de pensamento, quando a ideia de transformar, você vai numa direção e agora você vem em outra direção. E é basicamente isso que ele está querendo dizer aqui, porque nessa realidade do reino, nessa realidade do Espírito, nessa realidade da mentalidade do Espírito Santo, nessa realidade onde você está justificado, você então agora não tem mais medo do futuro, você não é conduzido para um lugar de medo. Pelo contrário, você é conduzido para um lugar de amor. Porque ele diz, você não está sendo reconduzido para uma realidade de temor, mas você agora é apresentado a Deus, a quem você pode chamar de Abba, Pai. E aqui a expressão obviamente está ligado com uma forma bem íntima de relacionamento, tá? É a ideia de que você está com, de fato, uma criança falando com o Pai, é a forma como Jesus falava com o Pai, orava a Deus, chamando de Abba, Pai. A expressão tem a ver mesmo com a forma como uma criança se direciona ao Pai, de uma maneira íntima e muito confiante, e muito segura de com quem ele está falando, tá? E aqui, por favor, não infantilizem, como algumas celebridades cristãs gostam de fazer, essa coisa de Abba, Pai, paizinho, papaizinho, essas coisas, você infantiliza uma relação que você não é criança. O que o apóstolo está querendo dizer é que você tem que se relacionar com Deus com a confiança de que uma criança se relaciona com o Pai.
Mas você não precisa se comportar como criança, você pode continuar se comportando como adulto, tá? Você pode continuar se comportando como um adulto, íntegro do seu comportamento. Você não precisa ter um comportamento infantilizado, tá? Na sua oração, como se fosse um bebê falando diante de Deus, tá? Muitas vezes as pessoas tendem a confundir essa percepção e acabam assumindo um tipo de comportamento que o texto bíblico não clama para nós, tá? O que a gente precisa é entender que o que o apóstolo está dizendo é você agora se relaciona com Deus em uma realidade de confiança, em uma realidade de segurança, porque antes você vivia numa realidade de insegurança, você vivia numa realidade de medo, você vivia numa realidade onde você não sabia o futuro, e a necessidade de saber o futuro gera em nós todo tipo de preocupação. Exatamente, a boa parte das pessoas que sofrem de ansiedade porque elas não conseguem controlar a informação que vem depois. Tá? Porque medo você tem de algo que você conhece. Eu tenho medo do escuro, ou eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de cobra, eu tenho medo de um bicho, eu tenho medo de cachorro. Medo a gente tem daquilo que a gente conhece. A ansiedade é o medo do que você não conhece. A ansiedade é a incapacidade de saber o que vai acontecer nos próximos momentos, e isso gera em você uma aflição, porque você não sabe aquilo que está por vir. E essa era a nossa realidade antes da justificação, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia qual era a minha realidade. Ainda que eu tentasse fazer o bem, ainda que eu tentasse fazer a vontade de Deus, eu não tinha certeza se essa vontade tinha sido, se essa minha ação tinha sido bem recebida por Deus. Eu não sabia se Deus tinha aprovado a minha ação. Tanto é que eu tinha que repetir os atos, aqui eu estou falando na condição de um judeu, eu tinha que repetir aqueles mesmos atos sacrificiais ano a ano, mês a mês, evento após evento, para que eu tivesse algum tipo de expectativa de que, no fim das contas, Deus fosse me aprovar. E, na nossa realidade como um todo, antes da justificação, o que nós tínhamos é esse completo desconhecimento do que viria no futuro. Contudo, a partir do momento da justificação e dessas declarações objetivas que Deus faz sobre a sua realidade, justificado por Cristo Jesus, o que nós temos agora é certeza do futuro. O que nós temos agora é esperança. Nós lemos o texto que leremos na semana que vem, hoje ao longo da programação do culto. A certeza que nós temos é uma certeza de que é algo que esperamos, ainda que nós não sabemos o que é, mas nós temos certeza. Nós temos plena convicção. Não há dúvida, não há medo, não há temor. Por isso, nós não somos agora conduzidos por um Espírito que nos leva a uma realidade de temor. Pelo contrário, o Espírito nos leva a uma realidade de confiança, uma realidade de segurança, uma realidade de amor. Nós estamos guiados do medo para o amor. Nós fomos guiados do medo para o amor. E aqui tem todo o paralelo que eu já comentei lá na introdução sobre a realidade do povo de Israel no Egito e a nossa realidade no povo de Israel no deserto e da nossa realidade no nosso deserto metafórico. Tá? Enquanto Israel caminhou pelo deserto, sem saber para onde ia, sabendo que estava indo para a terra prometida, mas sem conhecer o caminho, confiando única e exclusivamente aonde que a nuvem ia e aonde que aquela coluna de fogo ia, porque aonde a nuvem ia, o povo seguia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a coluna de fogo andava, o povo andava. Quando a coluna de fogo parava, o povo parava. Então o povo não sabia o caminho, mas sabia para onde estava indo. Tinha plena convicção. Esta é a nossa realidade. Nós somos agora guiados pelo Espírito. E aqui os paralelos estão ligados, inclusive, com a própria expressão. No texto do hebraico original, lá de Êxodo, quando fala da coluna de fogo e quando fala da nuvem espessa, as expressões ali, as palavras usadas ali, elas estão dentro do mesmo campo lexicográfico da palavra que é usada para fazer referência ao Espírito de Deus, o tal do Ruá, né? Então, essa palavra que é usada para fazer referência ao Espírito de Deus, o mesmo que pairava lá sobre a face das águas na criação, lá em Gênesis, é o mesmo campo lexicográfico que é usado para fazer referência a essa coluna de fogo que estava guiando o povo e aquela nuvem espessa que guiava o povo. Então, basicamente, o que estava acontecendo ali no Êxodo era que o Espírito de Deus guiava o povo pelo deserto. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que na nossa nova realidade, na realidade do Espírito, nós continuamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. E nós somos guiados pelo Espírito de Deus não para uma realidade de medo, mas para uma realidade de confiança. Por isso eu posso chegar diante de Deus,
o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Criador dos céus e da terra, o justo e santo Deus, e me aproximar dele como uma criança se aproxima do pai e diz, papai. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. É que nós não temos mais medo desta realidade e dessa relação com Deus, porque isso foi resolvido na nossa justificação e isso está resolvido na habitação do Espírito Santo em nós. Então, da mesma forma que o povo de Israel viveu aquele êxodo, nós vivemos agora também um êxodo, guiados pelo Espírito, para que nós possamos nos aproximar de Deus, porque você agora é filho, que é o que ele vai falar nos versos seguintes, tá? Quando ele vai falar ali no verso 15, porque não recebeste um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Um dos aspectos mais belos da salvação é que nós fomos adotados por Deus. Tá? Há diversos outros paralelos usados para falar a mesma coisa no texto bíblico, mas é interessante essa ideia da adoção. Nós fomos adotados, nós não éramos filhos de Deus e nós fomos tornados filhos de Deus. Deus nos tomou para si e nos transformou em seus filhos, nos deu a condição de filhos, nos elevou à condição de filhos. Então, nesta realidade, o apóstolo Paulo, inclusive, já tratou disso em Gálatas, capítulo 4, do verso 3 ao 5. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão, aos princípios elementares do mundo, vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E eu convido depois você a ler Gálatas capítulo 4, em paralelo com os primeiros 8 capítulos de Romanos. Há elementos de comparação e elementos assim de similitude do que o apóstolo Paulo fala de uma carta a outra, gritantes. Se você lê a carta aos Romanos, depois for ler Gálatas, você percebe que de fato é a mesma pessoa escrevendo, falando as mesmas coisas e condensando ali, porque a carta de Gálatas é uma carta mais densa, mais curta, né? Então, você percebe os mesmos conceitos, os mesmos contextos, o mesmo tipo de debate está sendo tratado tanto na carta aos Romanos como na carta aos Gálatas. Então, há paralelos fortíssimos entre o que ele fala no capítulo 4 de Gálatas e o que ele está falando, especialmente também aqui no capítulo 8. Então, mas o ponto crucial aqui, não é a gente fazer essa leitura paralela, mas o ponto crucial é entendermos que, tanto num texto como no outro, o apóstolo está insistindo para que você tenha uma seguinte percepção: você agora é filho. Esta é a realidade. A sua realidade no Espírito é de que você agora é filho. Por isso você é levado do temor, é levado até o amor. Do temor você é levado ao amor. Você vivia numa realidade de medo, a realidade antes da justificação, agora você vive numa realidade de amor. Por isso você pode se aproximar de Deus e chamá-lo de paizinho, sem medo de que algo lhe aconteça, sem medo de que ofenda, sem medo de se sentir minimamente constrangido com a realidade. Então, sem medo de saber como nos aproximar desse Deus, nós agora podemos nos aproximar dele, porque o Espírito nos guia. Podemos agora também nos aproximar dele sem medo de como nos relacionar com esse Deus, porque o Espírito nos guia. E sem medo também, nós podemos nos aproximar diante desse Deus, pois ele é nosso Pai, ele nos trata como filho, e o Espírito nos guia nesta relação familiar que nós não compreendemos ainda, mas o Espírito se encarrega de nos ensinar a ser filhos de Deus e a nos comportar como filhos de Deus. Então, uma nova rota foi calculada para nós, e essa rota nos leva a um destino de vida e paz, não mais a um destino de morte e medo. Esta é a nova realidade, onde você lança fora o medo, e aqui nos termos joaninos, né, na primeira carta de João, capítulo 4, 18, o apóstolo João diz o seguinte: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem não tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou melhor, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nesta nova realidade, nós abandonamos o medo, nós caminhamos em segurança, certos de para onde estamos indo e certo de que quem nos guia nos levará até o caminho final. Por isso, o apóstolo Paulo finaliza falando do testemunho do Espírito, do verso 16 ao verso 17. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, nesse sentido, a gente precisa entender
como é que, a partir dessa compreensão, que tipo de garantia nós temos para que nós tenhamos plena convicção de que saímos de uma realidade de medo e passamos a uma realidade de amor, que saímos de uma realidade onde nós não precisamos mais nos preocupar com nós mesmos, podemos nos preocupar com Deus e com o próximo. Que garantia que nós temos, que nos é dada, para que nós possamos caminhar com essa convicção? A garantia é o testemunho do Espírito Santo. Tá? E que testemunho é esse? Sobre o que é esse testemunho? O testemunho do Espírito Santo na sua vida é a convicção subjetiva de que você é filho. O Espírito Santo se encarrega de convencer você internamente, subjetivamente, de que a sua realidade agora diante de Deus é uma realidade de filiação. Não é mais uma realidade de criatura, não é uma realidade de aproximação por mérito, mas é uma realidade de aproximação por ligação que vai além de conquistas pessoais, vai por uma relação de amor, uma relação fraternal, uma relação de filiação. Tá? Então, no verso anterior, o apóstolo Paulo disse que nós não recebemos um espírito que conduz à escravidão, mas um espírito que conduz à filiação. Tá? Embora em outros momentos ele tenha feito algum tipo de paralelo entre escravos de Deus e escravos do pecado, para a gente compreender essa mudança de realidade, ele foca agora aqui nessa percepção de que na nova realidade, nós, ainda que saibamos que somos escravos do Senhor, subjetivamente, o Espírito se encarrega de nos fazer perceber que esta não é uma relação de servidão, mas é uma relação de filiação. Não é à toa que Jesus Cristo vai dizer lá nos Evangelhos que eu não trato vocês como servos, mas trato vocês como amigos. Pessoas que estão próximos de mim, pessoas que não me servem, ainda que nós saibamos que nós servimos a Deus, que nós nos ocupamos de servi-lo, de agradá-lo, de glorificá-lo, de fazer a vontade dEle, de obedecer os seus mandamentos, e isso implica em algum tipo de obediência, de servidão. Contudo, o Espírito se encarrega de testemunhar dentro do nosso coração que esta é uma realidade de filiação. Nós fazemos isso porque amamos aquele a quem nós estamos fazendo isso. Nós fazemos isso porque sabemos o que aquele para quem nós estamos fazendo fez em nosso favor. Isso é o testemunho interno do Espírito. Tá? Então, se antes nós éramos escravos de um Senhor que conduzia à morte, agora nós somos filhos adotados sendo conduzidos à vida. E o Espírito de Deus que habita em nós é a prova de que nós somos filhos de Deus. Pois só quem é filho de Deus tem o Espírito de Deus. Isso é o que o apóstolo Paulo fala, inclusive, em outros versos dessa mesma carta. Lembre-se aqui do batismo de Jesus. Tá? O que endossa o ministério de Jesus é o fato de que Deus desce o seu Espírito sobre Jesus ali no momento do batismo. Então, o que endossa a afirmação que o apóstolo Paulo faz na carta aos Romanos sobre a sua vida, de que você é filho de Deus, é que você recebeu o Espírito Santo de Deus. É isso que garante, é isso que lhe dá plena convicção, é isso que lhe dá certeza, é isso que lhe pode fazer falar de boca cheia: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E por que você pode dizer isso? Porque o Espírito de Deus habita em você. E como é que você sabe que o Espírito de Deus habita em você? Porque ele dá esse testemunho interno na sua vida. E esse testemunho busca criar em você essa sensação subjetiva, tá? Tanto no campo das emoções como no campo das sensações, dessa realidade objetiva que Deus falou sobre você. Deus olha para você e diz: você é meu filho e eu sou o seu pai. Mas você pode não se sentir filho de Deus. Você, de repente, pode olhar para a sua vida de pecados e pensar assim: eu não posso ser filho de Deus, porque eu tenho uma vida suja e eu não sou digno de ser chamado filho de Deus. Mas se você confessa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, se arrepende dos seus pecados, reconhece em Jesus, deposita em Jesus a sua fé para a salvação, o Espírito de Deus que habita em você convence o seu íntimo, dizendo: olha, apesar do que aconteceu, você é filho de Deus. Apesar das suas sensações conflitantes, das suas sensações muitas vezes confusas, em que você não consegue de fato perceber isso nas suas sensações, eu estou dizendo a você: você é filho de Deus. É isso que é o testemunho interno do Espírito Santo. É isso que é o testemunho interno do Espírito Santo em nossas vidas. Então, nós somos filhos e isso é um fato, quer a gente sinta ou não. Mas essa sensação é importante, porque se nós temos não só a convicção intelectual, mas a sensação de sermos filhos de Deus,
é óbvio que viveremos muito mais fácil. É óbvio que enfrentaremos as nossas dificuldades na caminhada de fé com muito mais facilidade. O que faz com que Jesus, diante do Getsêmani, possa dizer para Deus, olha, eu sei o que vem na minha frente, o que me espera. Eu sei do que está sendo preparado para mim. E eu queria saber se dá para a gente mudar o curso. E Deus, então, não responde. O que faz com que Jesus aceite aquela vontade sem se preocupar, naquele momento, em, literalmente, se safar? A percepção de que ele é filho de Deus. E que Deus sabe o que é melhor para ele. E que se Deus trilhou aquele caminho para ele, aquele é o melhor caminho que ele podia seguir. E que não há outro caminho, não havia outro caminho que fosse melhor do que aquele. Então, essa é a necessidade de nós sentirmos subjetivamente essa condição de filiação. Porque se você tiver essa certeza interna, além da certeza intelectual, a certeza racional do que você leu e aprendeu do texto, se você tem essa certeza interna, quando você se deparar com as lutas da vida, com os tropeços, com as dificuldades, com as barreiras, com os sofrimentos da vida, você vai olhar para esses sofrimentos não mais preocupado em dizer assim, nossa, de novo, mais uma luta, mais uma dor, mais uma dificuldade, mas você vai olhar para esses sofrimentos e talvez, como o próprio apóstolo Paulo fala nos últimos versos, você vai se identificar com Cristo nesse sofrimento. Você vai olhar e dizer assim, meu Senhor sofreu por mim, eu posso sofrer um pouquinho também, posso passar uma dificuldade. E aqui não é uma teologia do masoquismo não, tá, meu irmão? Longe de mim, tá? Fazer uma teologia do masoquismo, de que o crente precisa gostar de sofrer. Não é isso não, meu querido. Você não precisa dizer que precisa de sofrer, o crente tem que sofrer. Não é isso não. É você compreender que na caminhada dessa realidade caída, coisas ruins ainda vão acontecer. A gente vai topar com o pé na quina do sofá, de vez em quando. Tá? E aí aqui entenda que isso é uma metáfora para os problemas da vida. Tá? É óbvio que topar com o pé na quina do sofá não vai ser o pior dos seus problemas, outras coisas acontecerão. Mas na nossa caminhada, de vez em quando, vai acontecer algo assim. É um problema no casamento, é um problema com os filhos, é um problema de saúde, é um problema no trabalho, é um desgosto na vida que vai acontecer, é uma frustração. É algo que às vezes você vai olhar para aquela situação e vai dizer, poxa, que dificuldade, por que eu estou passando por isso? Mas quando você, guiado pelo Espírito Santo, tem a mentalidade do Espírito, você pode olhar para aquela situação e dizer assim, poxa, se Deus está me guiando por aqui, se eu creio que o Espírito me guia por esse caminho, Ele sabe por onde eu estou andando, Ele sabe o que é melhor para mim. Então eu vou seguir confiante, porque eu tenho certeza de que esse caminho é só o vale da sombra da morte. Os pastos verdes, os pastos verdejantes estão depois, e é para lá que eu estou indo. Então, nesse processo, você caminha mais tranquilo, mesmo sabendo que vai passar por alguma dificuldade. E quando passar por essa dificuldade, você consegue se identificar com Jesus. É o que ele fala ali no final. Quais são as implicações dessa nossa filiação? É de que agora nós somos herdeiros, ou seja, aquilo que foi prometido para Cristo também é prometido para nós, aquilo que aconteceu com Cristo acontecerá conosco, a herança de Cristo é nossa herança também, e aqui a herança tem a ver, obviamente, com vida eterna, com novos céus e nova terra, justificação plena, glorificação plena, é disso que a herança está falando, tá? Não é das suas vitórias nessa vida, da sua vitória financeira ou de sua vitória profissional, tem nada a ver com isso, né? A herança de Deus para você não é essa, tá? A herança de Deus para você é glorificação, justificação plena e completa, reconhecimento de Deus no dia do juízo final, ser recebido por Ele no reino eterno, na realidade eterna, isso é a herança, onde Cristo já está, porque Ele já se apoderou da sua herança, nós então aguardamos essa herança, porque nós cremos que fomos feitos filhos, co-herdeiros com Cristo, logo o que foi dado a Cristo será dado a nós também. Então, nesse sentido, isso nos é dado se nós nos identificarmos com Cristo. E onde é que a gente se identifica com Cristo? Nas lutas, no sofrimento, na dificuldade. É ali que a gente se lembra do que Cristo passou. Por isso é que Deus usa as tribulações para moldar o nosso caráter, a imagem e semelhança de Jesus. Por isso que os apóstolos muitas vezes dizem, alegrem-se se vocês estiverem passando por tribulação, porque a tribulação produz em vocês o caráter de Cristo.
A tribulação faz com que vocês se identifiquem com Cristo. A tribulação faz com que vocês olhem para o seu Senhor, que passou por tanta tribulação, por amor a você, e digam, eu estou no caminho certo, porque se Deus está me guiando por esse caminho, Ele sabe o que é melhor para mim. Se Ele guiou o meu Senhor pelo caminho de tribulação e levou Ele à glorificação, é porque Ele sabia o que era melhor para o meu Senhor, Ele sabe o que é melhor para mim. Concluindo, meus queridos, como é que a gente vive a nova vida no Espírito? Nós vivemos a nova vida no Espírito compreendendo que nós precisamos mudar a nossa perspectiva, compreendendo que nós não dependemos mais de nós mesmos para ser feliz, mas dependemos do Espírito, o que nos possibilita parar de viver para nós mesmos e começarmos a viver para o outro e para Deus. Essa mudança de perspectiva nos leva à compreensão de que nós somos filhos de Deus e que não há mais razão para viver no medo, mas sim no amor de um Pai que deseja se relacionar conosco. E uma vez entendido que somos filhos, subjetiva e objetivamente, podemos ter a plena convicção que recebemos o tratamento de filhos e a herança que é digna dos filhos. Que Deus aplique aos nossos corações esta compreensão, que isso de fato ganhe raízes no seu coração e que esta realidade de viver a vida no Espírito se torne a realidade da sua vida. Esse é o desejo do meu coração, tenho plena convicção que é o desejo de Deus para a sua vida. Por isso quero convidar você a fechar os seus olhos e fazermos uma oração, encerrando esse momento da mensagem. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, porque a Tua palavra ela é clara, objetiva, mas nem sempre nós queremos essa clareza. A gente, às vezes, talvez preferisse que fosse mais confuso, para que a gente pudesse se furtar de compreender. Mas o apóstolo nos explica de maneira objetiva e clara como vivermos nessa nova realidade. Então, permita, Pai, que estes ensinos ganhem raízes nos nossos corações, que eles se solidifiquem na nossa mente e que eles produzam em nós um comportamento de pessoas que de fato têm a mentalidade do Espírito e vivem a nova vida no Espírito. Se por acaso há entre nós aqueles que ainda não passaram pelo processo da confissão de Jesus como único e suficiente Salvador, que esta noite eles possam compreender que estas realidades aqui anunciadas são para aqueles que confessam Jesus como único e suficiente Salvador. E que se eles desejam realmente essa vida, uma vida de certeza, uma vida de segurança, não uma vida de medo, um guia que lhes guie por um caminho de certeza, não por um caminho de medo, que nesta noite mesmo eles confessem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, recebam a justificação e encontrem paz com Deus e adentrem essa nova realidade, a realidade do Espírito em suas vidas. Tem misericórdia de nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.